Boa tarde, bem-vindo a mais um papo de investimentos e hoje eu trouxe aqui alguns assuntos aleatórios, na verdade, né? Que a gente teve a eleição americana, agora engraçado que com a eleição americana eu queria trazer alguns comentários aqui, como que o mercado muda, né? Como que as coisas no mercado financeiro se alteram e quanto mais contato a gente tem, quanto mais a gente aprende como que as notícias afetam os investimentos, mas a gente tem a possibilidade de sair lucrando e de ter uma carteira mais rentável, né? Não sei se vocês estão lembrados, há alguns meses atrás, inclusive eu fiz live aqui falando sobre isso, que a eleição americana traria um risco para o mercado financeiro, né? Qual que é esse risco? O risco de desconhecimento do que poderia acontecer. E na época, muitos economistas, muitos analistas, né, que eu acompanho, até amigos meus de mercado, eles colocavam um risco maior se o Biden ganhasse do que o Trump, né? À medida que o tempo foi percorrendo, as eleições foram chegando e a gente viu que isso não se concretizou, né? Os próprios americanos falavam que o Biden traria um risco maior para a Bolsa Americana, né? Porque ele é mais de esquerda, né? Enfim. E a gente está vendo que isso não se concretizou. Agora, algumas movimentações aconteceram essa semana e essas movimentações que de repente dá para trazer algumas informações relevantes. E uma coisa que é muito importante saber sobre notícias no mercado financeiro é que o que mais assusta os investidores, né, os formadores de preço, é a indecisão, é a indefinição. E uma vez que as coisas estão definidas, mesmo que sejam até piores, para o mercado financeiro é bom, porque o que mais traz volatilidade e risco é o fato de você não saber o que pode acontecer. E agora a gente já sabe quem que é o novo presidente, pelo menos pelo menos está uma probabilidade muito grande, né, que seja o Biden, por conta do Trump ainda está entrando na justiça e tal. Mas esse problema a gente não tem mais de não saber quem vai ser o próximo presidente. E acaba que os mercados tiveram algumas movimentações e essas movimentações podem nos ajudar a tomar algumas decisões no curto prazo, né? O que aconteceu essa semana? Não só por conta da eleição americana, mas também pela notícia da vacina da Johnson & Johnson que está saindo. Então, os mercados se animaram muito por isso também, né? A vacina e a definição do presidente americano. E algumas coisas aconteceram. As empresas de tecnologia que estavam no nosso radar, a gente teve fundos de techs que eu indico e que tenho lá fora do Brasil, que subiram 100% em dólares esse ano. Então, se a gente colocar em reais, vai para uns 140%. E a Nasdaq, no geral, que são as empresas mais ligadas à tecnologia, caíram. Mas por quê? Alguma notícia específica? Não. Sem nenhuma notícia específica, apenas porque elas esticaram muito os seus preços, principalmente depois da crise, porque o mundo ficou mais tech, né, mais tecnológico com a crise do coronavírus, e essas empresas subiram bastante, muito mesmo, né? Igual eu falei para vocês aqui, fundos com mais de 100% só esse ano em dólares, né? E aí o que teve no mercado essa semana? Uma realização das empresas da Nasdaq, das empresas de tecnologia, e uma migração para empresas de outros setores, setor healthcare, né? Empresas como a Johnson & Johnson, outras empresas de saúde e outros setores da economia. Então, o que está acontecendo, né, é essa mudança. Duas coisas também, duas commodities que caíram que eu tenho na carteira que eu recomendo, prata e ouro, né, que eu uso como uma reserva de valor, como uma poupança. Inclusive uma observação, porque quando eu falo de prata e ouro, sempre tem aqueles caras que escutam outras pessoas aí e falam assim, não, eu não gosto de investir em prata e ouro porque prata e ouro não paga dividendos e ação paga. Mas o ouro, desde a década de 70, ele te dá uma rentabilidade de praticamente 5% ao ano em dólar, entre 5 e 6. Então ele dá para te proteger sim. E você, lá fora, eu vendo, sobre as minhas posições de ouro e prata, eu vendo opções. Então eu vendo call todos os meses, às vezes call e put. Então com essa call e put eu vou gerando um dividendo sintético dentro da minha carteira de ouro e prata. Então quando as pessoas falam que ouro e prata não paga dividendos, eu até
eu dou gargalhadas, né? Porque já tem mais de ano que eu vendo opções sobre a minha posição de ouro e prata e eu vou gerando um dividendo sintético dessa forma, né? Então, para mim, é uma reserva de valor para quem não mexe com opções, tem que ter na carteira, até porque são ativos dolarizados, né? Te protege em dólares. Então, o ouro e a prata deram uma boa queda. Então, de repente, se você não tem nada em ouro e também não tem uma conta fora do Brasil, você pode ir lá na corretora, procura saber se tem um fundo ouro-dólar. Procura lá ouro-dólar, pergunta para o seu corretor. Eu sei que na XP tem, na Rico tem, outras corretoras que eu trabalho tem. Então, eu acho, tá? Não, aqui tô até falando que não é uma indicação, porque daqui a pouco o dólar cai mais, o ouro cai mais, você fala que eu dei uma indicação ruim. Não é indicação, não é indicação de investimentos, apenas coisas que tem na minha carteira e eu estou falando aqui de forma educativa, o que caiu essa semana que pode, na minha opinião, eu posso fazer um pouco mais de aportes, né? Ouro, prata e dólar, né? A gente viu que o dólar caiu também essa semana, tinha batido 5,80 recentemente, né? Hoje estava mais ou menos 5,40 e poucos. Pode cair mais? Pode. Mas quando eu falo de investimentos em dólar, eu estou pensando para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Estou pensando realmente para longo prazo. Inclusive eu estava falando com alguns clientes essa semana, né? Fazendo um acompanhamento de carteira, e alguns clientes me falaram assim: poxa, Rafa, a primeira vez que eu fiz o câmbio, que eu mandei dinheiro para fora, o dólar estava 3,30. Né? Você vê que saudades da gente fazer um câmbio a 3,30, né? E eu falei o seguinte: olha, aproveita essa queda dessa semana, porque de repente daqui a 4 anos de novo, né? Mais 4 anos, foi mais ou menos 4 anos atrás, daqui a 4 anos a gente vai ter saudades do dólar 5,40. Né? Se tudo ocorrer como está ocorrendo, eu acho que a probabilidade muito maior do dólar subir do que cair. Lógico, tudo pode mudar no meio do caminho. Né? Então, eu acho que o câmbio, para mim, é um investimento de longo prazo e eu não me preocupo com essas quedas que acontecem no curto prazo, porque a gente não tem o menor domínio, controle sobre isso. E outra, você dolarizando, mandando seu dinheiro para fora, para uma corretora que opera fora, não só a questão do câmbio, mas você tem acesso a inúmeros investimentos que não tem aqui, sabe? Tecnologia, ouro a gente até tem, prata, enfim, as empresas que estão operando no mundo inteiro, que a gente não tem acesso às ações aqui no Brasil. Né? Então, vale a pena. Então, ouro, prata, dólar foram 3 coisas que caíram e que, de repente, se você não tem nada, vale a pena botar um pouco para compor a sua carteira. Tá? E eu queria falar isso, que, poxa, que interessante, né? Que há 3 meses atrás o mercado americano mesmo, os analistas, os jornais, colocavam uma preocupação com a vitória do Biden, e a gente está aí, a Bolsa Americana firme e forte, né? As coisas num momento até muito positivo. Agora, porém, né? O que eu acho, pessoalmente, particularmente, que as ações das techs estão realmente muito esticadas e que a Bolsa Americana também está um pouco esticada. Então, se eu fosse montar uma carteira do zero agora, eu colocaria um percentual bem pequeno de ações, né, porque não dá para a gente prever quando que vai ser a próxima grande queda. E em 80, se você pegar desde a década de 60, se a gente fizer uma média, né, 80% do tempo, de um tempo de longuíssimo prazo, em 80% do tempo a bolsa está subindo e só 20% caindo. O problema é que quando tem as quedas fortes é muito maior, né? A queda é uma queda forte num prazo pequeno, né? Então a queda acaba sendo mais forte do que as altas. Mas em 80% do tempo a bolsa está subindo, né? Isso falando de bolsa americana. Então vale a pena ainda ter um pouco lá de um ETF da bolsa americana. Porém, o que eu faria hoje seria colocar um caixa cada vez maior. É a estratégia do Warren Buffett, ter 30% dos seus investimentos estrangeiros, né, internacionais, em treasuries americanas, porque se vier uma realização de lucros mais forte, que pode vir a qualquer momento, porque a bolsa realmente se esticou bastante, né? A bolsa americana ficou bem esticada por conta dos incentivos do Fed, do Banco Central americano. Então a bolsa talvez tenha subido de uma forma até artificial e que em algum momento, no ano que vem principalmente, acho que talvez não esse ano, mas no ano que vem possa vir uma realização mais forte
e aí você tem a sua reserva, e aí você pode transformar essa reserva em ações a um preço bem mais barato do que está agora, né? Mas não fique de fora, porque a gente não sabe, até chegar nessa grande queda, quanto que ela pode subir ainda, né? Então acho que vale a pena ter. Outro assunto importante que eu recebi alguns comentários agora, porque teve alguns jornais grandes falando sobre o Tesouro Direto e falando algumas reportagens específicas sobre preocupações excessivas em relação ao Tesouro Direto, né? Então, alguns clientes me mandaram a mensagem, mandaram a reportagem para mim, falaram assim, olha, realmente eu tenho que me preocupar com o Tesouro, porque estão falando aqui que o risco fiscal pode mexer nas contas públicas e o Brasil não ter dinheiro para honrar os seus títulos públicos. Isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui nas entrelinhas também, né? E quando eu falo de investimento no exterior, uma das coisas que está na minha cabeça é a proteção do nosso dinheiro no longo prazo, caso o Brasil não consiga honrar os seus compromissos. Os seus compromissos fiscais, né? o seu débito aí com o Tesouro, né? Porque o Tesouro Direto é uma dívida do Estado, mas a gente já passou por momentos piores do que estamos passando hoje em termos de Tesouro, né? Tesouro Nacional, e nada aconteceu, né? Nada aconteceu do Brasil quebrar. E as pessoas têm que tomar consciência seguinte, se a gente tiver um problema de crédito do Tesouro, olha, o Brasil vai tudo pro saco, não tem como, sabe? Se você pegar patrimônio dos bancos, entre 70% e 80% é título público, é lastro em título público. Então, todo o seu dinheiro que está no banco, você não vai ter ele para você, porque o governo não pagou os títulos públicos e o lastro dos bancos está em título público. Quem tem previdência privada, né? Toda previdência privada, se você for olhar a carteira, salvo algumas carteiras que sejam específicas de ações, que hoje já tem, entre 70% e 90% de títulos dentro das carteiras de previdência são títulos públicos. Então, não fique com essa cabeça, o Brasil não vai pagar os seus títulos, porque se isso acontecer, a única forma de proteção é o seu dinheiro fora do Brasil. Entendeu? Então, na minha opinião, eu acho difícil ter uma quebra tão forte, mas eu me protejo tendo dinheiro fora, tendo parte da minha carteira fora do Brasil, né? O Moacir, que acompanha também bastante o mercado financeiro, porque trabalha em fundo de pensão, está colocando um comentário aqui, né, que o Guedes falou em hiperinflação. A inflação já está começando a aparecer, porque a gente está muito ligado no IPCA, né, que é o índice de preço de consumidor amplo, mas também tem outros índices, tem o IGPM, então tem índices que são mais atrelados a produtos dolarizados. A gente sabe que o dólar esse ano subiu 40%, né? Então a inflação ela está aí batendo a porta, sabe? E isso pode atrapalhar bastante a nossa vida no futuro. Então, mais um motivo para a gente dolarizar parte dos nossos investimentos. Então, pessoal, quando vocês virem essas reportagens, né, falando que o governo está com as contas tão bagunçadas e aí não vamos mais investir no Tesouro, não é bem assim, tá? Porque a gente já passou por momentos bem piores do que esse em termos de ajuste, né, das contas, e o Brasil sobreviveu e estamos tentando ajustar, né? Mas é um lenga-lenga que fica a vida inteira. O Brasil, eu digo que o Brasil ele está sempre no hospital. Às vezes ele vai para a UTI, às vezes ele vai para o quarto ali, né? Vai para o ambulatório. Mas sair do hospital, ele nunca, desde quando eu trabalho no mercado financeiro, desde quando eu comecei a investir há 30 anos atrás, é sempre a mesma coisa. O Brasil não entra na UTI, não entra em coma, mas também não sai do hospital, né? Porque sempre quando as coisas estão começando a piorar muito, aí junto o Congresso, com a Câmara, com o Senado, para poder fazer as reformas, aí dá um novo gás, daqui a pouco os interesses particulares começam a sobressair sobre os interesses públicos e aí a coisa não anda, né? Então a gente nunca resolve, né, o que tem que ser resolvido. Então, por isso que já mostrei gráficos aqui, está nos vídeos anteriores, que se a gente pegar 10 anos para trás, né, a Bolsa Americana subiu quase 300% em dólares e o Brasil ficou negativo uns 30%, 40%. Então isso mostra que a fragilidade do nosso país, da nossa economia, dos nossos investimentos, frente a investimentos internacionais. Fala Vinícius, grande Vinícius, que também entende bastante aí de fundo de pensão, um cara que
a gente já trabalhamos juntos, já fizemos lives aqui e que entende muito de mercado também. Então, pessoal, é isso. Quando vocês virem essas mensagens, esses memes de que o tesouro está em risco, e aí você fica com medo de não investir no tesouro, saiba que não é bem assim, porque a gente já teve momentos piores e que toda a nossa economia está lastreada em títulos públicos. Então, se tiver uma quebra de crédito do governo não pagar os títulos do Tesouro Direto, saiba que o Brasil vai ser igual a Venezuela, sabe? Então, não é bem assim, sabe? E a única forma que a gente tem para se proteger dessa quebra ou de uma quebra de não pagamento de título público é realmente ter os nossos investimentos fora do Brasil, porque se o Tesouro não pagar, nenhum outro investimento vai ser honrado, porque quem tem que te pagar alguma coisa está lastreado em título público, ou seja, um fundo de pensão, uma previdência privada, uma previdência complementar, um crédito que você tem no banco, sabe? Então não é muito bem assim. Um último assunto que eu queria trazer é que essa semana saiu nos jornais, e é uma coisa que eu também fortaleço muito aqui, falo muito sobre isso, sobre essas pirâmides financeiras, que muita gente perde todo o seu capital nesses investimentos. Então, está aí nos jornais, você pode procurar no Google, né, que um trader, tem até o nome dele que eu não lembro agora, fugiu com o dinheiro dos investidores, sabe? E é um tipo de investimento que existe no Brasil inteiro. Eu já fiz palestra em muitas cidades, muitos estados no Brasil. Em todo lugar que eu vou, as pessoas me perguntam sobre isso. E a minha recomendação é sempre a mesma. Pessoal, proteja os seus investimentos. E o que mais faz as pessoas entrarem nessas pirâmides é a ganância. Porque esses caras prometem para você 2% ao dia. E aqui está o Vinícius, que entende de investimento, está o Moacir. A gente acompanha o mercado financeiro de perto. A gente sabe que isso é impossível de ser concretizado no longo prazo. A gente trabalha diretamente com grandes gestores, com grandes economistas. Isso é impossível. É impossível de ser conquistado. E aí, o que a pessoa está fazendo? Ela pega o teu dinheiro e ela vai te remunerando no começo com o dinheiro de outras pessoas que estão entrando. Não é com o dinheiro que ela consegue movimentar no mercado, sabe? Então, isso que é a pirâmide. Ele está remunerando com a entrada de outros. E como que você se protege disso? Primeiro, se você recebe uma proposta para você transferir o seu dinheiro da sua conta para a empresa desse cara ou de qualquer outra pessoa, para que ele cuide do seu dinheiro e depois ele manda para você a rentabilidade, está errado. Está errado perante as normas do Sistema Financeiro Nacional, normas do Banco Central. Só quem pode captar dinheiro são as instituições autorizadas pelo Banco Central, que são os bancos comerciais, as corretoras e tal. Então, mantenha o seu dinheiro dentro das normas do sistema financeiro, dentro das normas do Banco Central e da CVM, que só transfere o seu dinheiro do seu CPF para uma conta do seu mesmo CPF em uma instituição financeira ou numa corretora. Se você transferir para alguma outra pessoa preenchendo esses contratos, saiba que você está saindo da guarda-chuva das normas e das proteções do sistema financeiro. E como que essas pessoas fazem um contrato? Eles fazem um contrato você se tornando sócio da empresa. E aí, quando esse cara a Polícia Federal, o Ministério Público pega esse cara, ele fala, não, eu tinha um contrato que a pessoa era meu sócio. E muitos caras já se safaram, já se livraram falando isso, porque a pessoa assina um contrato que está se tornando sócio daquela empresa. Só que já teve decisões do Ministério Público, aí, da Polícia Federal, de juízes, falando que não, que ele fez um contrato de sociedade, mas o que ele queria, na verdade, era captar dinheiro de pessoa física para remunerar. E só quem pode captar dinheiro são as instituições autorizadas pela autoridade competente, CVM, Banco Central, B3, etc. Sabe? Então, proteja-se. Não transfira o seu dinheiro para escritórios de trader, de criptomoeda, seja lá o que for. Se você quiser fazer trade, não tem nada de errado nisso. Aprenda a fazer um trade, procure um trade que entende do assunto, faça um curso com ele e movimente os trades na sua conta corrente na corretora. Jamais transfira o seu dinheiro para qualquer pessoa para fazer trade para você, porque você está saindo da proteção do sistema financeiro
e está colocando em risco todo o seu patrimônio. Beleza? Obrigado, Rodrigão, que está aí, o João, Moacir, quem mais aqui? Meus amigos aí de sempre. O Moacir está falando, trabalhe com corretoras credenciadas, é isso aí, é para proteger. Transfira seu dinheiro para uma corretora, nunca para esses escritórios de Bitcoin, de trader. Quer comprar Bitcoin? Abra uma conta numa exchange e compre para você com o seu dinheiro na sua conta. Está aqui, a qualidade deu uma caidinha. Eu faço consultoria financeira. Jamais eu capto dinheiro de nenhum cliente para mover. A qualidade está ficando ruim, mas já estou encerrando aqui, mas um minutinho já acabo. Eu nunca capto dinheiro de ninguém para investir o dinheiro para a pessoa e depois voltar o dinheiro para ela. Eu ensino a pessoa a investir através da própria conta dela. É assim que tem que ser. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela audiência. Eu peço a vocês aí que compartilhem esse vídeo, ajuda aqui o canal a crescer um pouquinho. Precisar de um curso sobre investimentos, vai no link na bio ou aqui embaixo na descrição, que está aí o meu curso digital. Custa menos de R$500 para você aprender a montar uma carteira de investimentos. Forte abraço e até sexta-feira.